Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é dia 16 de janeiro de 2014, quinta-feira, e uma boa notícia. A boa notícia hoje é para os moradores da Zona Sul. O deputado Arcides Matos, acompanhado do Coronel Fernandes, comandante da 5ª Região Militar da Polícia Militar aqui de Joinville, estiveram reunidos com o prefeito Udo Deller e foi batido o martelo. O bairro Paranaguamirim vai ter uma companhia da Polícia Militar. Se tivesse local pronto, ela poderia se instalar na semana que vem. Nessa reunião que aconteceu hoje pela manhã, lá na prefeitura, o prefeito Udo preferiu não ceder o prédio da antiga Secretaria Regional do Paranaguamirim, porque ele pretende ampliar a subprefeitura daquela região, fazendo lá uma base da subprefeitura. Ficou decidido que o patrimônio da prefeitura vai apresentar algumas opções, algumas alternativas, aliás, para que a Polícia Militar escolha o terreno e faça a sua base, construa a sua base, e o valor de R$300 mil necessário para a obra será conseguido pelo deputado Arcides Matos junto ao Fundo Social do Governo do Estado. Eu perguntei para o deputado, hoje à tarde, se ele garantia esses recursos de R$300 mil, e ele disse que está garantido sim, a obra vai sair, tem dinheiro, só falta definir o terreno. O deputado Sandro Silva, que é morador do bairro Paranaguamirim, também vem lutando, também vem se esforçando para que haja mais segurança no seu bairro e também na Zona Sul. Esta base, inicialmente uma base da PM, ele esteve reunido com também o Coronel Fernandes e o assunto evoluiu. Hoje foi batido o martelo. A Zona Sul terá uma companhia do 17º Batalhão ainda este ano. Tudo depende da construção do prédio. Os policiais, 39 deles já estão destinados para essa base lá na Zona Sul, que é a região que mais sofre homicídios em Joinville. Quando era governador, no seu primeiro mandato, Luiz Henrique lançou uma ideia, e que recebeu muitas críticas, principalmente por parte de ex-alunos desses colégios que estão na área central de Joinville. O conselheiro Mafra e também o Germano Tim. Isso antes da ampliação do Germano Tim, quando só aquele prédio abandonado estava ali na frente. A proposta do então governador Luiz Henrique era permutar esses colégios estaduais, os terrenos, porque os prédios estão velhos e a reforma sai muito cara, porque são prédios tombados, permutar esses terrenos com empresas incorporadoras. A permuta seria o seguinte: essas empresas assumiriam esses terrenos no centro e, em compensação, entregariam a chave para a prefeitura de uma escola completamente construída em locais onde a prefeitura escolheria. Como já disse, houve muitas críticas e eu não lembro de ter lido, ouvido ou assistido alguém que apoiou essa ideia. E na época eu escrevi que era uma boa ideia, porque além de levar a escola mais próximo dos alunos do centro, onde existe a grande demanda, aliviaria o tráfego aqui no centro, porque muitos alunos, e eu conheço a família do Cléo, por exemplo, eles vêm lá do Paranaguamirim para estudar aqui, estudavam aqui no Conselheiro Mafra, no centro. E muitas vezes o Cléo pegava-os depois do almoço e levava para casa. A mesma coisa em relação ao Colégio Germano Tim. Saudosismo, temos que evoluir. Pode ser que essa ideia, na época, prejudicaria o saudosismo de alguns,
mas beneficiaria muito alunos que iriam para a escola de bicicleta ou mesmo a pé em alguns bairros. A ideia foi arquivada e o que acontece hoje, 5, 6 anos depois? O Conselheiro Mafra está fechado, vai passar, o Estado vai passar para uma outra entidade, o Germano Tim está lá, o prédio, parece que foi cedido para a engenharia, para a faculdade de engenharia ou para outra instituição, está lá o prédio fechado. E essa ideia levaria escola para regiões onde hoje as crianças pegam ônibus e demoram até 1 hora, meia hora para chegar, ir e voltar nessas escolas. Foi uma ideia que foi abortada pelas críticas dos saudosistas de ex-alunos dessas duas escolas. Hoje pela manhã o Joinville fez um jogo treino lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E mais uma vez tomamos conhecimento da relação entre a diretoria do Atlético e a imprensa lá de Curitiba, a imprensa paranaense. A imprensa não tem acesso a treino e a assessoria de imprensa do Atlético Paranaense pediu para que o site do JEC, que esteve lá cobrindo o treino, não mencionasse o nome dos jogadores. Que relacionamento, que relacionamento. Também um time que estava entre os rebaixados, mudou de técnico, o técnico assumiu e levou o time a uma das vagas da Libertadores e só porque perdeu a final da Copa do Brasil, ele foi demitido. Um time, olha, nunca vi nada igual em relação clube e imprensa como essa situação lá do Atlético Paranaense. Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Finalmente, a novela do ILS está chegando ao final. Ele vai ser homologado pela Infraero no dia 1º de maio. O ILS é aquele aparelho que, combinado com a estação meteorológica, vai diminuir consideravelmente o cancelamento de voos, aterrissagem e também dos aviões que chegam ao aeroporto de Joinville. Hoje, o número de cancelamentos, em função do mau tempo, compromete o próprio funcionamento do aeroporto. Por exemplo, muitos empresários que têm reunião em São Paulo à tarde deixam de comprar passagem no aeroporto de Joinville porque o voo pode ser cancelado e eles perderem a reunião lá em São Paulo no início da tarde. Então, eles preferem viajar de carro até Curitiba e de lá conseguir um voo. Se um for cancelado, pelo menos meia hora depois, 1 hora depois tem voo. É muito mais seguro. E essa experiência eu também tenho. Depois que aconteceu 2 vezes comigo, há muito tempo que eu não embarco no aeroporto de Joinville. Eu prefiro ir a Curitiba, mesmo arriscando algum acidente na serra, do que embarcar aqui no nosso aeroporto. Esse ILS vai dar mais segurança ao piloto ao aterrissar aqui no aeroporto de Joinville. Foi uma luta de muitos anos. A própria Infraero comprou esse equipamento, vai instalar, e com isso o movimento do aeroporto, o balanço do movimento do aeroporto nesse ano vai ser muito maior do que este de 2013, que foi o 6º maior da sua história. 6º maior da sua história. A Prefeitura de Joinville começou esse ano uma experiência inédita em termos de controle de combustível dos seus veículos oficiais. Uma empresa venceu a licitação e distribuiu cartões, tipo cartões de crédito, para cada funcionário que utiliza o veículo. E esses dados são armazenados, eles
eles compram combustível nesses postos conveniados, os dados são armazenados e há um controle maior do combustível que é utilizado por aquele motorista. O balanço não foi feito ainda, mas já alguns órgãos da prefeitura já sentiram que o custo de combustível diminuiu significativamente em função desse controle rigoroso feito por uma empresa que, repito, venceu a licitação. Para terminar, dia 2 de fevereiro, teremos o início de mais uma prova de um concurso público aqui em Joinville. Serão 369 vagas, muitas vagas, na Companhia Águas de Joinville. E o cargo mais disputado, as inscrições já encerraram, é o de fiscal, que tem 169 candidatos para uma vaga, para cada vaga. E entre as vagas de curso superior, está o de engenheiro elétrico, que tem 125 candidatos para cada uma das vagas. A Companhia Águas de Joinville, como todo mundo sabe, é a sucessora da Casano Abastecimento e implantação do esgoto sanitário aqui em nossa cidade. Tenham todos uma boa noite. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, aqui com o programa Os Colunistas. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.